Oi, vidas! De novo, Senhor da glória. Oi, vidas! Nossa, Silvana. Vamos de novo. Oi, vidas! Hoje o nosso tema é milagres espirituais, ou seja, no bom e velho crentez, experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus, ouvir a voz de Deus. E eu já falei aqui para vocês alguns milagres que aconteceram na minha vida, mas foram milagres basicamente coisas materiais, né? E não que não sejam importantes ou que não sejam milagres poderosos, mas milagres espirituais revelam a majestade de Deus. Você contempla num grau o poder de Deus, a graça, a glória tão elevada que faz esses milagres materiais ficarem bem pequenos, parecerem bem pequenos, né? Porque ficam pequenos diante de tanta graça alcançada. Isso é um fato. E o versículo de hoje, a gente vai ler o livro de hoje, né? No caso, a gente vai ler João, E o versículo de hoje, a gente vai ler João, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá. 28. Aqui tava falando, gente, de Tomé, que só acreditava vendo. Lembra do que o pessoal fala? E Tomé tava indagando Deus e Jesus e perguntando as coisas, e Cristo deu provas, né? De que ele poderia crer que era de verdade mesmo, que ele podia acreditar vendo e não vendo. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, ele estava respondendo para Tomé: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus deixa bem claro que tem outras histórias da Bíblia, outros versículos, outras parábolas, outros milagres, sinais, maravilhas, que ele não deixa descrito aqui, mas que aconteceram naquela época e que acontecem hoje, mas que são coisas mais, vamos dizer, mais pessoais para cada um, mais íntimas, vamos dizer assim, que Cristo deixa. E essas experiências espirituais trazem pra gente uma intimidade, uma proximidade com Jesus muito gratificante. É como se a sua vida, mesmo se não tivesse todos os bens materiais da terra, mas que tendo a presença dele, tá ok. É assim que tem que ser, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas você vai acrescentar. Isso é depois, entendeu? Primeiro o reino de Deus. Você estando lá, tudo que tiver que acontecer, tudo que tiver que ganhar, tudo que tiver que obter após isso, é bênção, é consequência do que você já está buscando, que é Deus em primeiro lugar. E alguns dos exemplos bem poderosos na Bíblia que a gente pode observar, começou com Abraão, né, nosso pai da fé, que ele teve uma palavra e ele seguiu, ele teve uma experiência com Deus, ele conseguia ter Jesus perto dele, né? Isso é bem além do que uma experiência espiritual é. Mas quando a gente tem hoje, a gente sente isso, né? Que Cristo está pertinho. Ou Jó, que quando estava lá no desespero dele, na dor dele, ao invés de orar por ele orou pelos amigos, porque os amigos dele não creram nem na cura de Jó, piorou no Deus de Jó, piorou nas coisas que Jó estava falando. Para eles eram besteira as coisas que ele estava falando.
Mas pensa num nível de fé que não viu, mas creu. E ele queria que os amigos deles crescem daquela forma. Salomão, por exemplo, que tendo tudo, podia pedir tudo, ele era rei e ele pediu o quê? Sabedoria. Isso é uma forma de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso foi uma forma de Jó buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas. Salomão buscou o melhor de Deus e as outras coisas foram acrescentadas porque era natural. Se você escolhe as coisas de Deus, é natural que as outras coisas venham, entendeu? É natural que as outras coisas, que sua vida flua como um rio de águas vivas, tranquilo. Então, o que acontece? Ele certamente, Salomão pedia pelo povo, e Jó pedia pelos amigos, Abraão pedia pelo o povo que ia alcançar. Abraão ia totalmente cego diante das coisas que Deus estava falando, ele só confiava e ia. E Jó certamente orava pelos seus amigos, pedindo limpeza de mente, limpeza de coração, pedindo a transformação da mente dele. Como que eles não viam o que Jó estava vendo? Como que eles não criam uma cura? Que o próprio doente acreditava, tipo, não tinha um sentido. Tipo, as coisas, eles criam no que estava vendo, no que estavam à frente dos olhos dele. E para que você tenha experiências espirituais ou para que você tenha uma vida espiritual, você tem que prestar atenção, muito mais atenção, na realidade, nas coisas do céu do que das coisas aqui da terra. As coisas aqui da terra, você tem que entender que tem que ser movida pelo que vem do céu. Isso encaixa até no tema de religiosidade que a gente falou no vídeo anterior, que a sua essência, a sua vida não pode ser religiosa. Não pode buscar o céu como se... Não pode buscar o céu trabalhando na terra, trabalhando para homens. É impressionante isso, tem uma diferença. Se você é através de você que vem a palavra de Deus, vem de lá e através de você. Não é você que faz aqui e move os céus lá. Um coração rendido move os céus. É diferente de você ter obras de mãos e achar que isso que você é grande no reino dos céus, vamos dizer assim, entendeu? Agora, quando a palavra vem de lá e você obedece, você é um canal de bênção, aí sim você gera transformação na vida das pessoas aqui na terra e você vê uma mudança de fato. E no caso, Jó tinha uma certeza disso, né? De que não era através dele. E ele que era o doente estava crendo. Como que os amigos dele não poderiam crer? Então, assim, ele decidiu orar pelos amigos. Eu creio que por misericórdia, por compaixão da vida deles. Porque tinha que se haver uma transformação de mente. Para que ia servir aquela doença dele se não fosse para glorificar o Deus da vida dele, o Deus que ele acredita? Para que a gente passa um sofrimento, alguma dor, alguma coisa, se não for para glorificar a Deus? Se não for para aprendizado, deserto, não, eu sei que vocês já ouviram isso várias vezes, não é lugar de ficar, é lugar de passar, mas para aprendizado, e a gente ainda passa com Deus e dando glória. Por quê? Porque sabemos em quem cremos. E Salomão, da mesma forma, orava pelo povo, pedia perdão pelos pecados do povo, e o povo, só que ele pedia? Ele pediu para eles sabedoria. Ele sabia o Deus a quem ele estava servindo. Oh, alabassuri, canta, alabassuri, alabassuri, canta, alabassuri. Ele não precisava pedir as coisas do mundo, as coisas aqui físicas, mesmo sabendo, né, também que Salomão tinha tudo, né? Ele já era uma linhagem de reis, né? Então, obviamente, ele tinha muito mais do que muitas pessoas. Mas foi interessante porque o Deus dele não era Mamon. Ele poderia ter pedido isso, mas ele pediu o quê? Sabedoria. E vou falar para vocês, uma das coisas que aconteceram, que eu consegui obter essas experiências espirituais, obter como você viver esses milagres espirituais, entendeu? A primeira coisa, lógico, que é a intimidade.
Não adianta. Quando a Bíblia fala o reino dos céus é tomado por esforço, eu não vejo outra forma de explicar a leitura bíblica. É disso. Gente, vocês vão pegar a Bíblia para ler. Aí você vai ler a Bíblia e é um sono. E chega vizinho. E você já é hora de dormir. Tem que dormir cedo que amanhã tem trabalho. Mas engraçado que quando não tem que ler a Bíblia, pode ficar até tarde, né? E não sei o que, meu marido precisa de minha atenção, e o meu filho chama, e não sei o que. Quando você decide isso? Cara, ler a Bíblia é um esforço tremendo. Eu amo a palavra de Deus, eu presto atenção em tudo que fala da palavra de Deus, tipo, é uma coisa que me chama muita atenção. Se eu não consigo ler um livro, não tem problema. Se eu na Bíblia eu me concentro muito. Só que tem que ser uma coisa que você tem que praticar, que você tem que galgar ali todo dia, porque senão você não consegue. Tudo vai acontecer para atrapalhar. Então, uma das formas dessas experiências é isso. É você, por mais que tenha obstáculos, coisas à frente, você tem que lutar e continuar até dar certo a leitura bíblica. Se à noite não dá certo, tenta de manhã, de tarde, de noite, qualquer coisa, lê só um capítulo, só uma folha de versículo durante o dia, outra durante a noite, até dar certo, até entronizar na sua alma que ela tem que comer todos os dias da água viva, comer do pão e beber da água viva todos os dias. Segunda coisa, hipocrisia não entra no reino dos céus, amigos. Hipocrisia não dá, você tem que ser sincero na sua oração. Cara, na igreja, nos outros lugares, se você quiser, você pode orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, e não sei o que lá, uma oração totalmente copiada de um crentez. Mas no seu íntimo, você tem que orar e falar: Senhor, eu sou pecador, eu fiz errado, eu tô errado, aconteceu isso, e eu fui no coleguinha e cortei o dedo dele, e o coleguinha me bateu. Tô dando exemplo porque você tem que ser sincero, você tem que desmiuçar os assuntos, você tem que falar, como que fala? Você tem que ser claro ao orar. Você tem que ser específico ao orar, entendeu? Não adianta você ficar fingindo, isso só atrasa a sua bênção. É besteira, isso só atrasa a sua vida. É melhor orar, expor logo o seu pecado, porque depois é exposto diante dos homens. E aí, meu filho, aí é choro e ranger de dente. Porque é melhor ser assim do que, né, passar por dificuldades. Dica 3. Terceira dica. Gente, se preparem para a bênção, se preparem para o que você vai receber. Como assim, Silvânia, se preparar para a bênção? Óbvio que tem como se preparar para a bênção. É assim. Por exemplo, você vai para um culto, aí chega lá, você fala: ai, Senhor, fala comigo, fala comigo. Ai, Senhor, manda a irmãzinha falar comigo. Ai, Senhor. Gente, como que pede resposta de uma coisa que você não perguntou? Como que você quer resposta de uma coisa que tá só no seu pensamento, no seu íntimo? Lógico que Deus sabe, revela, vê todo sofrimento, toda dor. Mas como que você não se prepara para receber a bênção? Se você, como assim? Você tem que, quando vai para um ambiente de culto, gente, primeiro, que tu não tá indo lá para receber. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Você tá indo lá para se entregar, para se derramar. Entendeu? Volto a dizer, é consequência o que você vai receber das suas orações. O galardão vem como se você recebesse um presente do que você plantou, vamos dizer assim. Gente, se prepara, você vai para a igreja, você tá desesperado, precisando de uma resposta de Deus, ora antes.
Ora, o que você tiver jejuando na semana, o que você tiver orando na semana, de madrugada, ou sei lá que horário, Deus vai mandar a resposta sim, mas não existe resposta se não tem pergunta. Tô errada? Fala se eu tô errada. Comenta aqui, fala se eu tô errada, que não é assim. Lógico que acontece, que Deus revela, que Deus mostra, mas o que acontece? Depois de um tempo na vida cristã, eu aprendi isso, que era batata. Eu pedia em casa, ou sim, às vezes no caminho, ou às vezes já estava orando durante uma semana por algum pedido, por alguma coisa específica. Era certo que eu ia chegar no culto, ou chegar em algum ambiente espiritual, ou chegar no GC, que é nosso grupo de crescimento, ou em qualquer lugar assim, e era a resposta assim, ó, na minha mão, de bandeja. É mais fácil do que você ficar, será que fulano vai falar comigo? Ai, irmãzinha da oração, me dá um abraço aqui, passa a mão aqui em mim, pra ver se dá unção, tal, não sei o quê. É muito mais fácil, porque você sabe que nenhuma oração Deus desperdiça. E o Senhor já fala, pedis e pedis mal. Então, se não for assim, cada oração um direcionamento, a gente vai fazer coisa errada. Então, é esse tipo de preparação que eu tô te falando. Depois que você orou, se preparou, Senhor, eu tô aqui, Senhor Jesus, muda conforme a tua vontade. Meu coração tá disposto, disponível. A minha mente quer ser transformada, Senhor Jesus. Aquieta minha alma, confia no Senhor. Ele vai fazer, Ele vai dar resposta, Ele vai dar direção. Assim dá certo, muito certo. E Deus vai mostrar e te dar as respostas através de revelação, de Bíblia, de louvor. O que tiver de falar com você, Ele vai falar. Da irmã do copo que vai passar na igreja. Não importa, Ele vai falar. Mas para isso, você precisa se preparar para receber. Entendeu? Então, essas são as 3 formas que eu percebi muita diferença na minha vida. Que eu percebi muita transformação para obter essas experiências espirituais, para saber o que Deus quer de mim. Eu não queria só ouvir da irmã o que Deus tinha para mim, eu queria ver também, entendeu? Isso é muito importante. E aí, através da sua vida, o que vai acontecendo, vai melhorando, você vai até, Deus mostra até coisas na vida de outra pessoa. Eu, por exemplo, eu aprendi a pedir coisas espirituais depois que eu vi um episódio na igreja. Eu sempre pedia tudo, né? O carro, a casa, não sei o que, aí o trabalho, filho, né? Coisas palpáveis. Coisas assim, palpáveis. E eu sempre olhava o coleguinha do lado e o coleguinha sempre pedia coisas espirituais. E eu falei assim, como assim? Essa pessoa nem tem tanta coisa, nem tem tanta experiência, não tem nada. Tipo, por que ele não pede o básico? Tipo, que comer, vestir e beber, né? O que ela fala? Que é isso que Deus mandou a gente não se preocupar. Mas enfim, eu não tinha entendimento ainda. Enfim. E eu sempre vi essa pessoa falando, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá, como que fala? Equilíbrio no corpo, alma, espírito. Senhor, me faz um varão na estatura perfeita. E eu ficava, como que consegue pedir só isso e consegue êxito em tudo, entendeu? Aí, umas 3 vezes que eu vi isso acontecer, em alguma campanha, alguma coisa que a pastora mandava escrever. E eu aprendi. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Se dá certo, eu vou ter que abafar o desejo da minha carne. Oh, Deus, abafem o desejo da carne, pessoas. Abafar o desejo da minha carne desse jeito, com muito barulho, para que o espírito crescesse, para que as coisas do céu fossem buscadas em primeiro lugar e não as da terra. E essas coisas me seriam acrescentadas. Eu fiquei firme nesse propósito, irmãos. Aí toda campanha que tinha, rasguei meus pedidos daquela época. E toda campanha que tinha eu escrevia, Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, eu quero temperança. Senhor, eu quero parar de gritar. Senhor, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Senhor, me faz uma filha que o Senhor se agrada. Senhor, tipo, sempre coisas
relacionado ao reino dos céus, sempre daí pra mais. Tipo, eu quero ver a tua glória, derrama a tua graça sobre mim. Eu pedi muita graça, muita graça. E um dia a pastora me ligou e falou assim, tava muito difícil algumas coisas na minha vida. E aí a pastora me ligou e falou, você recebeu a graça. E eu fiquei, não entendi. Nada, você recebeu a graça, você recebeu a graça. E desse dia em diante, irmãos, tipo, a presença de Deus, do Espírito Santo, se tornou mais palpável na minha vida. Então, eu encorajo a você a deixar as coisas desta terra, deixar as coisas que são daqui, carro, casa, dinheiro, o que for, e buscar primeiro o reino dos céus, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma verdade na minha vida, isso é uma verdade da Bíblia. O Senhor vela pela palavra dele para cumprir. E ele velando, e você orando em cima da palavra dele, que ele diz que buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas, é uma certeza de vitória alcançada. É uma certeza, você não tem que se preocupar, você não tem que ficar batendo cabeça, mas será que se eu orar assim vai dar certo? Não, é uma certeza. Ele não vai, ele cumpre a palavra dele, ele não vai falar em vão, não é da boca para fora, é uma certeza, é uma verdade. Então pode acreditar, faz uma experiência, tipo, se você acha que não dá certo, faz uma campanha, faz um domingo. Domingo você vai para a igreja, hoje é sexta-feira aqui para mim. Vocês vão na igreja. Ora hoje, sexta, sábado, Senhor, eu quero isso. Ora por uma coisa específica. Não fica vagueando na oração, não. E esperem para domingo, porque geralmente o pessoal vai domingo, né? E esperem ver as respostas de Deus. Se preparem para isso, para esses milagres espirituais, para essas experiências espirituais. Eu já tive várias experiências espirituais, de formas, essa mesmo da graça. Eu tinha acabado de passar por uma experiência terrível, vendo demônios, tudo, e Deus me agraciou no final, me dando a graça dele como recompensa. Já vi o reino espiritual de todas as formas possíveis e impossíveis, já vi o inferno, já vi o céu, já vi a mão de Deus, já vi, nossa, isso na minha vida, fora na vida dos outros, né? Eu encorajo vocês a orar dessa forma, pedindo coisas espirituais. Vamos mudar um pouco a oração, né? Vamos mudar um pouco o foco, que pode ser que essas coisas materiais que você está querendo, talvez esteja dependendo disso, né? Eu espero que tenha contribuído para a sua vida, eu espero que tenha ajudado no discernimento, no clareamento de algumas dúvidas, de algo do seu entendimento, que seja resposta de vida para você, sim, que o Espírito Santo esteja falando com você, sim, através desse vídeo, e que você coloque em prática. Obrigado por ter ficado até aqui. Compartilha, envia esse vídeo para pessoas que você acha que necessita. Curte, comenta aqui embaixo alguma experiência espiritual que você teve. Eu vou amar ouvir. Vou responder todos também, viu? Fiquem com Deus. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus Cristo.